favor, abram as suas Bíblias agora no livro do profeta Amós. Livro de Amós, capítulo 8, e o versículo 11. Glória a Deus. Livro de Amós, lá os profetas, ó, Isaías, passa lá Jeremias, vai para frente, Lamentações, Ezequiel, vem Daniel, Oséias, Joel e Amós. Livro de Amós. Capítulo 11. Glória a Deus. Versículo, aliás, capítulo 8, versículo 11. Amós 8:11 diz assim a palavra de Deus: dias virão, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vou ler mais uma vez: dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Amós, ele foi levantado para poder repreender o povo de Deus, o povo de Israel. E as palavras que esse profeta foi levantado para poder trazer aquela repreensão são palavras muito duras. Deus trouxe uma visão para ele. Deus começou a ensinar e colocar as palavras na boca do profeta, o que ele precisava, o que ele precisaria dizer para o povo de Deus. E nessa visão ele via um cesto de frutos maduros. Deus fez o profeta ver um cesto de frutos. Esses frutos estavam maduros, eram frutos de verão. De repente Deus perguntou assim para Amós: o que você está vendo, Amós? Fala o que você está vendo. E Amós disse assim: Senhor, eu estou vendo um cesto de frutos de verão. Aí o Senhor disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por eles. Começou a dizer isso. Deus disse que não aceitaria mais os cânticos do templo. Ia transformar aquilo em grito, em uivo. Começou a dizer isso. É o Senhor quem diz. Disse que o povo ia morrer e os cadáveres iam se multiplicar. Coisas terríveis. O profeta começou a anunciar que aconteceria ali. E depois que Deus deixou essa exortação pesada sobre o seu povo de Israel, para ver se depois de tudo isso o povo pensaria: não, eu não quero morrer, eu não quero que a minha família seja destruída, eu não quero que os cadáveres sejam espalhados aí e nem sequer sejam enterrados. Quem sabe o povo pensa nisso e fala: não, eu vou voltar atrás, eu vou voltar ao Senhor. E é por causa disso que Deus levantou o profeta. Não porque Deus deseja destruir o seu povo, mas porque Deus deseja que através da palavra de repreensão o povo se volte para Deus, volte novamente a Deus. E aí chegou o momento que, depois de falar ao povo, Deus disse essa palavra: vão vir dias, vão chegar dias, o Senhor é quem diz, o que ele disse assim: eu vou enviar fome. E alguém já pensou: não, fome a gente já é acostumado. Deus às vezes enviou fome sobre o povo de Israel, entregou Israel na mão do seu inimigo e fez com que houvesse fome, houvesse sede, e que as crianças pedissem comida e não tinha comida, pedissem pão e não tem pão, pedissem vinho e não tem vinho. Isso aconteceu. Mas de repente Deus está falando uma coisa diferente agora: eis que enviarei fome sobre a terra. E quando o povo ficou esperando: nossa, vai vir uma fome terrível, é uma bala na economia de Israel, ele disse: não,
começou falando de fome de pão, essa fome agora é diferente. Deus disse assim, ó: enviarei fome sobre a terra, mas não é fome de pão. Enviarei sede sobre a terra, mas não é sede de água, mas é de ouvir as minhas palavras, e ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz grandes mistérios. Alguém olha para isso e fala: bom, essa palavra ela se resume à situação da época, ao povo de Israel, ao que está acontecendo, essa palavra na minha vida. E aí a pessoa se perdeu e deixou de receber aquilo que a palavra tem para trazer: a transformação, a cura, o renovo, a mudança de vida e de direção que cada versículo na palavra de Deus tem para trazer. Essa palavra ela falou ali uma época do passado, e ela fala ainda uma época do futuro, porque a Bíblia diz assim que por fome da palavra, desejo de ouvir a palavra, os fortes, os jovens, sabe aqueles que estão com o braço assim, ó, dizendo assim: estou na flor da juventude, eles vão desmaiar pelo meio das ruas. Olha só, isso é uma coisa que ainda vai acontecer, é o apocalíptico. A igreja do Senhor vai ser tirada da terra. Vai chegar um momento em que Deus vai falar assim, ó: chegou o momento. E vai falar para o anjo: toca, anjo, toca a trombeta agora. E quando a trombeta toca, aquele som, aquele sonido, ele vai chegar aos meus ouvidos, bem no meu tímpano, vai fazer ele vibrar assim, ó, e vai mandar um sinal bem no meu cérebro. Eu vou reconhecer a trombeta. É ele. O anjo tocou a trombeta. Você que está aqui também está preparado. Você também vai ouvir da mesma maneira. E todos os que morreram em Cristo, mesmo aqueles que se tornaram pó, que se dissolveram, que já não tem mais uma partícula aqui que alguém possa pegar e observar, já era. O ouvido dele vai ouvir. E ele vai reconhecer e vai dizer: trombeta. É ele. É aquele que eu esperei por toda a minha vida. É aquele por quem eu acreditei e confiei e depositei toda a minha vida. Eu confiei até a morte, né? Eu morri. Chegou um dia que me enterraram. E alguém falou: aí, eu fico esperando esse crente aí, ficou esperando Jesus voltar. Jesus voltou, coisa nenhuma. Morreu aí igual qualquer outro. Disse que não ia morrer nunca. Nós estamos enterrando ele aqui. Enterraram, tirando sarro ainda. Achou que tinha vida eterna, mas foi pro buraco igual todo mundo. Mas olha só, quando a trombeta tocar, o ouvidinho dele lá no pozinho, ó, ele vai ouvir, ele vai falar: sabia? Eu sabia em quem eu criei. E aquela palavra: eu sei em quem tenho crido, ele é fiel. Aquele que é fiel para começar a boa obra na minha vida, é fiel para terminar, é fiel para cumprir, é fiel para completar. E agora chegou o momento da gente falar a última obra que Deus tinha para completar na minha vida, nessa terra, nessa vida, nesse evento que nós vivemos aqui, nessa passagem temporária, nessa aventura humana. Aconteceu. A trombeta tocou e olha só, o meu corpo foi transformado. Subi, e quando eu subi, parece que alguém vinha na minha direção. Eu fui subindo, mas não subi sozinho, alguém vinha descendo. E eu olhava e falava: mas quem é? É Jesus. Aí eu vou me lembrar da palavra que diz: nós seremos arrebatados, iremos ao encontro dele nos ares. Então eu não vou chegar lá no céu para ver Jesus. Enquanto eu subo, ele desce. Enquanto eu vou na direção dele, ele vem na minha. Ah, que coisa linda, irmãos, que vai ser ver essa coisa, hein? Que vai ver essa imagem, Cristo Jesus vindo com poder e grande glória ao nosso encontro, e a gente subindo com poder também, porque como é que eu vou subir? Eu não tenho asa. Ué, será que vai colocar um foguete aqui com baterias nucleares no meu pé para eu poder ter uma propulsão e voar? Acho que não. É o meu corpo transformado, e agora ele tem poder. Olha só, ele voa. Eu sei voar, e eu controlo até a velocidade que eu vou, e por velocidade máxima, e vou na direção de Cristo, e ele vem na minha direção. Eu vou ao encontro dele, ele vem ao meu encontro. Que coisa maravilhosa. Agora não tem mais Alexandre na terra.
já foi. Não tem mais pastor Romildo, não tem mais igreja, não tem mais evangelistas, nem diáconos, nem músicos. Nós fomos para a glória, desaparecemos. Sabe o que vai acontecer? Os jovens, na sua flor da juventude, os que não foram, os que não subiram, os que não foram ao encontro, porque estavam com as suas lâmpadas vazias. Lâmpada cheia significa eu tenho o Espírito Santo. O único jeito de ser arrebatado do noivo vir à minha direção e de eu ir na direção dele é: eu preciso ter uma lâmpada cheia. E se a lâmpada estiver vazia, não sobe. Ele fecha a porta e fala: não dá, não tem como. Sem lâmpada, meu menino, cheia de azeite, não dá. E a palavra foi bem clara: tinha as 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E eu fico pensando: será que eu não preciso ter o azeite? Será que eu não preciso ter o óleo? Será que eu não preciso ter o Espírito Santo? Eu preciso do controle do sul. É o combustível que vai me fazer subir para a glória e ir na direção dele. Lâmpada cheia. Mas vai ter jovens que vão ficar, vai ter adultos que vão ficar, idosos que vão ficar. Só não vai ficar criança. Criança não fica. E quem tem coração de criança também não fica. Porque Jesus apontou para as crianças e falou assim: ó, elas já conquistaram algo, é delas, pertence a elas o reino de Deus. Então ser criança já é maravilhoso por isso. De todas as religiões, de todas as religiões, de todos os povos, de todos os povos. Até que está na África, no meio da Umbanda, Macumba, será que existe lá a feitiçaria? As crianças, ele vai só tocar e falar: vem, criança. E Jesus também disse assim: ó, se o seu coração não for igual dessa criança, de maneira nenhuma você entrará no reino de Deus. E agora a gente começa também: quero ser criança, quero ser como criança, eu quero subir e quero estar com azeite. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os jovens vão desmaiar. Quem estiver aqui na terra, no Jardim Tulipas, estiver passando, vai ver alguém batendo ali, se a placa é deixada ali por alguma razão, vai ver alguém batendo assim: ó, deixa eu entrar, palavra. Eu só quero ouvir a palavra. Estou na cabeça desesperado. Palavra. Eu só quero ouvir uma pregação. Aí vai pegar lá os vídeos, vamos ouvir a pregação. Não estou conseguindo, o vídeo não funciona. Eu preciso de um crente na minha frente que prega. E quando ele perceber: não tem, não dá. Mas eu lembro como é que é. Alguém pregava, eu sentia, eu ouvia, era como uma comida que entrava na minha boca. Eu podia comer, eu me alimentava ali que fosse com migalhas, uns pedacinhos assim da palavra. Eu ouvia e comia aquilo. E agora eu estou com fome. Mas eu falo: você está com fome de palavra? Você está maluco? Ele vai desmaiar assim, ó. Jovens desmaiando de fraqueza, porque querem a palavra. E quando cair alguém fala assim: põe um pouquinho de água na boca dele para ver se ele volta. Ele: não, a minha sede não é de água, a minha sede é da palavra de Deus. E alguém que estiver aqui na terra e conhecer bem a Bíblia, os teólogos que ficarem de plantão, eles vão falar assim: olha só o que está acontecendo com esse jovem aí, ó. Está acontecendo que o profeta Amós profetizou muito antes de Cristo, em Amós 8:11. Desmaiaram de vontade de ouvir a palavra. Não tem palavra mais. Mas, irmãos, eu também imagino que, olha só, essa palavra, além de estar no passado e além de estar no futuro, ela está no presente. Quando Deus fala assim: eis que enviarei fome sobre a terra. E não vai ser fome de pão e nem sede de água, mas sim das minhas palavras. Agora chegou a hora de eu pensar e refletir sobre a minha própria vida e começar a perceber o quanto de fome que eu tenho. Vou falar uma coisa para vocês: estou aqui agora, não estou com muita fome, estou só com um pouquinho de fome, mas daqui a pouquinho vou comer um pedacinho de bolo, vai ser maravilhoso. Eu vou matar minha fome, olha que legal, eu não estou fome. O meu corpo vai ficar saciado. Mas chega uma hora que eu preciso perguntar assim: bom, quando eu tenho fome? Bom, eu acordo de manhã com um pouquinho de fome, depois na hora do almoço estou com bastante fome, aí eu como um pouquinho, chega de tarde, estou com fome de novo, já vou comer um pãozinho, aí de noite eu falo: estou com fome, a fominha, vontade de comer um negocinho. Eu fico com fome todo dia. Se eu chegar e falar assim: bom, amanhã eu não como nada, vou ficar 24 horas sem comer nada, oxe, vou quase morrer de fome, porque eu sou dependente de comer pão, arroz, feijão. Olha só, eu sou dependente de beber água, senão eu fico morrendo de sede. Eu não fico sem comer. Mas por que não? Eu preciso
comer para viver, nada disso. Você nem pensa que você precisa comer para viver. Você come porque você está com fome. Eu estou com fome, então eu como. E agora chega um momento em que a gente começa a olhar, irmãos, e pensar o que a fome faz nas nossas vidas. Fome. Fome é uma coisa que impulsiona uma pessoa. Você vai entender. Alguém está morrendo de fome. Mas gente, tem uma coisinha para comer aí, não sei, uma barrinha de cereal, estou com uma fome. Impulsiona você até pedir para o colega. Se você está com muita, mas muita fome mesmo, chegar alguém aqui, maltrapilho, não sei, um mendigo, e ele fala, eu estou 3 dias sem comer nada. Ele chega aqui, ele vê um bolinho ali, ele vai chegando devorando, você dá licença, então, não pode dar licença talvez. Ele vai ter um impulso de ver a comida e comer. Então fome causa impulso. A gente está com fome 3 horas da manhã, tem gente que acorda com fome. Ai que fome. Vai lá e abre a geladeira, desce e para de dormir. Ué, um impulso para comer. Então fome é uma coisa que impulsiona o ser humano. Impulsiona. Impulsionar significa fazer ela se mover. A fome faz a gente se mover atrás de comida. Não é? Interessante isso. A gente não tem fome só de comida. Tem gente que tem fome de poder. Já viram isso na Terra? Existem pessoas que têm fome de poder, ela quer ser poderosa. E ela vai, ela tem aquela fome, ela luta, ela estuda, ela batalha, ela às vezes age de uma maneira até errada, por causa daquela fome que ela tem, aquela sede que ela tem. Outros têm fome de sucesso, de fama. E ele vai e persegue aquilo, passa por dificuldades, mas ele continua com aquela fome, aquele desejo de chegar lá, naquele objetivo. E ela tem fome de alguma coisa. Nós temos às vezes fome aqui. Eu tenho fome, sei lá, algum chamado até que a pessoa tem. Tem gente que fala, eu tenho fome de pregar o Evangelho. Eu tenho fome de falar de Jesus. Aí ela não percebe, ela fala, eu tenho fome, eu tenho vontade. Ela vai lá e coloca o ministério dela em dia e olha, não consegue parar, porque tem fome de fazer aquilo. Tem muita vontade. Então ela percebe aquilo. Então nós podemos ter fome, irmãos, no mundo secular. Isso pode ser uma coisa boa quando está dentro dos limites. Eu tenho fome de crescimento, eu tenho fome de sucesso, eu tenho fome de chegar aos meus objetivos, de realizar os meus projetos. E você persegue aquilo com fome, você vai se matar para pagar uma faculdade, os negócios, vai estudar, vai crescer, mas tem fome de se tornar aquilo. E acontece assim no mundo espiritual também. A pessoa que chega e fala assim, não, eu tenho chamado, eu tenho algo, eu tenho ministério, eu tenho uma vontade de fazer algo para Deus, ela fica com fome daquilo, com muita vontade, não desperdiça oportunidades, vai lá, vou fazer, vou continuar, vamos lá, naquela empolgação, ela tem fome. Então a fome, ela nos impulsiona no mundo secular, nos impulsiona no mundo espiritual. Então nós temos que nos perguntar, irmãos, nessa noite, qual que é a nossa fome? Do que você tem fome? Já parou para pensar nisso? Você tem fome de tantas coisas na vida? Não tem? Tudo aquilo que a gente persegue, se preocupa, pensa, aquilo que forma uma ilha na nossa mente, sabe? Nós aprendemos aí com o desenho animado que a irmã Érica levou as crianças para assistirem, já o 12. Mas quem assistiu um divertidamente, desenho muito legal. Eu conheço médicos espetaculares da área da psiquiatria, neurociência. E ela foi e falou assim, aquele desenho é perfeito. Aquilo não é um desenho, aquilo é uma tese. Ele colocou exatamente como funciona o cérebro humano numa forma lúdica para as crianças entenderem e conhecerem a própria mente. E você percebe que dentro do nosso cérebro tem ilhas. Nós temos ilhas, é isso que mostra ali. Então tem gente que tem a ilha, por exemplo, de um esporte, é o que acontecia com a personagem. E aí aquilo é muito importante para ela, praticar aquele esporte. Dependendo do tamanho dessa ilha, a pessoa vive só para aquilo. Vira um atleta, não é? Vai para as Olimpíadas. Porque a ilha é muito grande, é muito forte, é muito influente. Então nós temos a ilha da família, a ilha do lazer, do prazer, né? Da tranquilidade, a ilha, que mais? Que tem lá? Tem a ilha do esporte, tem a ilha da família, tem a ilha da carreira, não é? Se preocupar com o próprio futuro, tem a ilha do trabalho, tem a ilha dos estudos,
O Rafa tem uma ilha grande na cabeça dele, tem que voltar para a música, senão ele jamais estaria aqui. As meninas, Mona Lisa, Valentina, tem uma ilha grande na área da música. Eu também tenho. Ela é grande. Está lá trabalhando, está boiando, quase dormindo, está pensando nas notas, está tudo na cabeça, porque tem uma ilhazinha ali que funciona. E quando alguém tem uma ilha grande para alguma coisa que envolve o ministério, ou tem uma ilha grande que envolve o esporte, alguma coisa, ela fica espetacular naquilo, a pessoa fica boa naquilo. É porque a pessoa tem um chamado, tem um dom para aquele negócio. Eles dizem que policiais já nascem policiais, médicos já nascem médicos, os que são de verdade, né? Porque desde criança já fica, não, já foi chamado para aquilo, só tem uma ilha para ser aquilo, vai estudar, vai se formar, vai virar um policial, vai virar um bombeiro, uma bombeira, ou vai virar um médico, vai virar alguma coisa assim, porque já fala, não, eu vou ser, não tem como não ser. E ela persegue aquilo com fome. E é assim que acontece, irmãos, nós temos fome de acordo com as ilhas que estão na nossa mente. E aí a pergunta eu tenho que fazer para mim e você tem que fazer para você. Do que você realmente tem fome? Porque você não tem fome de nada, a sua vida não vai para frente. Você vai ficar ali, levando a vida de qualquer jeito. Ou se você tem fome de coisas que são insignificantes, que você sabe que são, coisas supérfluas, não servem para nada, não vão levar para lugar nenhum, e você fica ali com fome daquilo. É hora de despertar, acordar e falar, não, eu quero mais ter fome dessa coisa, não. Estou fora, eu quero mudança. Mas quando você se perguntar para você mesmo, eu quero fazer essa pergunta para mim, deixa eu ver do que você realmente tem fome. Pense em você mesmo, no seu nome. E pergunta para você mesmo, do que você realmente tem fome nessa terra, nessa vida que você vive. Existe um conselho, uma recomendação para você e para mim, que é que nós venhamos ter fome de Deus. Às vezes a gente canta assim, eu tenho fome, eu tenho sede de Ti, em alguns louvores, não é? Ou tenho fome de Deus, tem outras letras que falam isso. E cantar isso é fácil. Mas sentir fome de verdade, fome de Deus, é um negócio que é muito mais profundo. Sentir fome de Deus e sede de Deus significa assim, ó, se você não tem, você sofre. Ai que fome, ai que vontade. Vontade do que? Vontade de Deus. Vontade de sentir Ele, a presença dEle, de ouvir o versículo. Que coisa maravilhosa, irmãos, é só ficar ouvindo as palavras de Jesus. Alguém já gravou, já escreveu livro, já fez podcast. Eu amo. Fica só falando aquelas palavras que ele falou. Não fica narrando a história, nada, só falando. Esse versículo é Jesus dizendo, esse também. Eu fico só ali, ó. Nossa, vamos manjar. Maravilhoso. E Jesus, ele começa a perguntar assim, quem será que tem fome da minha palavra? Porque ele já enviou uma fome sobre a terra. Neste momento, Jesus enviou uma fome sobre a terra. E é por causa dessa fome que ele enviou sobre a terra, que se cumpre a palavra de Amós nos dias de hoje, na nossa era, na era passada, na era futura, é que as pessoas são atraídas para ele. Ele diz assim, o Filho do Homem vai ser levantado no madeiro e vai atrair todos para si. Sabe o que aconteceu? Por que você está na igreja hoje? Por que você entrou nesse lugar? Se você não tem fome, você não viria, porque já não tem sentido. Se eu não tivesse com fome, eu não viria aqui, porque eu não teria motivação e nem impulso para vir para a casa de Deus. A gente tem que estar com fome, vontade de ouvir, vontade da presença, vontade de estar com Deus, vontade de perceber e ter essa consciência que nós estamos na casa de Deus. E aquilo que nós fazemos para Deus. Então isso é uma espécie de fome. E o Senhor já enviou a fome sobre a terra. Eu me pergunto, será que é possível um ser humano estar com fome e não querer comer? É possível. Ter falta de alimento e não comer? É possível. Muitas pessoas que estão na UTI neste momento, elas não estão assim entubadas, nem sendo medicadas por alguma coisa, nada, elas só estão assim, o médico está preocupado dizendo, ela tem pouco, ela está na UTI, conversando tudo com o médico, doutor, eu não sei, mas ela não come. Isso acontece com crianças, até adultos. A pessoa parou de comer,
E o médico olha e fala: esse aqui é um caso crítico, que a pessoa vai a óbito. Ela precisa comer. Mas você fala: não como, eu não tenho fome, não vou comer. E aí você põe na boca, põe para fora, não dá, não quero mais comer. Ele procura a doença, o que está causando aquilo, não encontra nada. Fala: e agora? Eles vão tentando, vai mexendo na parte psicológica, injetando medicamento para ver se a pessoa come. E se não comer, é o fim dela. É nos últimos dias. Então existe uma situação aqui na nossa vida, irmãos, em que a pessoa não sente a fome, mesmo precisando da comida, mesmo cada célula desejando e precisando do alimento e precisando de água. Na mente dela fala: não, eu acho que não precisa de nada, vai emagrecendo, vai definhando, fica pele e osso e não come. E existem pessoas que estão assim espiritualmente. Eu preciso fazer uma análise da minha vida. Eu preciso olhar para mim e falar assim: como é que será que eu estou? Será que eu estou robusto, eu estou fortinho, eu estou gordinho? Ou será que eu estou só pele e osso? Será que eu estou na UTI? Nós precisamos disso, para saber se quando o Senhor disse: eis que enviarei fome sobre a terra, não é fome de pão e nem sede de água, mas é de ouvir as minhas palavras. É fome e sede da minha palavra. Será que eu senti essa fome? Será que eu recebi essa fome? Eu preciso dela. Ensinar o Senhor a fome que o Senhor enviou sobre a terra, que ela me alcance com uma intensidade tão profunda, tão tremenda, que eu vou ficar assim: meu Deus do céu, eu vou mastigar essa sua Bíblia. Eu não aguento de fome. Eu quero mais e mais e mais. E vou dormir pensando e acordo já pensando: glória, que maravilha, essa palavra que diz isso e daquilo. E tudo que alguém fala na minha frente é correto com a palavra. E já fico ali me alegrando, sentindo aquela paz. Irmãos, é maravilhoso ter fome da palavra de Deus. Porque se você tiver fome, você vai criar uma ilha dentro da sua cabeça, dedicada para a Bíblia e para a palavra do Senhor. Tão grande, mas tão grande, que tudo que alguém conversar com você, mesmo que você não fale para a pessoa, você vai ficar assim, dá um sorrisinho de canto assim: que foi? Nada não, estou só lembrando de uma palavra aqui. Isso é uma alegria que Deus traz. É uma ilha grande, o desejo da palavra de Deus. E aí você começa a buscar comunhão com Deus, momento com Deus. Mas você percebeu que fome você tem. E se você não abriu a Bíblia hoje aí nenhuma vez, você está pensando nela. Você está meditando mentalmente no seu coração: nossa, aquela palavra, que coisa linda, Jesus, obrigado. Fome da palavra de Deus. Então, que nós possamos ter fome de Deus. E para ter fome de Deus, nós temos que ter fome de acordo com a palavra de Deus. Eu vou falar bem rapidinho como é a fome de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, Mateus 5:6. Já começa a falar sobre o que é fome. Quando você pensa assim: do que eu tenho que ter fome? Eu estou tendo fome de coisas iguais aos mundanos. Eu estou tendo fome de agir e vontade de agir como os mundanos fazem, como aquele que não tem Jesus e nem a palavra ouve. Tem alguma coisa errada comigo. É igual uma pessoa que tem vontade de comer lixo. Você imagina, irmãos? Se a gente vem para a igreja, ou conecta numa palavra, e de repente sua cabeça tem outra coisa, você não está prestando atenção, só está lá em outro lugar. Isso é semelhante a alguém que entrou numa festa com um banquete maravilhoso, com tudo de melhor que tem de alimento assim, ó. Os alimentos com as coisas mais lindas, mais desejáveis de se comer, de se beber, frutas, uvas ali, pão, eu não sei, carnes das melhores, tudo que tem de melhor para se comer numa mesa. E a pessoa vai e passa em volta da mesa, e ela está com um pãozinho de 5 dias embolorado no bolso. Ela pega aquele pedacinho de pão e começa a comer aqui. É aquele que, ao invés de ocupar a sua mente, o seu desejo, a sua fome com a palavra de Deus e com as maravilhas que ela tem, ela falou: não estou preocupado com outra coisa. Minha mente tem outra coisa. Está comendo um pão embolorado e está desprezando o banquete que Deus coloca à sua frente. A mesa que Deus preparou para você diante dos seus inimigos. Aí o inimigo faz o que? Ele dá risada na sua cara. O diabo olha e ri. Ele fala: Deus preparou um banquete, como Saulo disse, na presença dos inimigos. E olha só o que ele fez. O que ela fez? Comeu outra coisa. É frio, hein? É coisa terrível. Mas a palavra começa a nos ensinar que nós temos que ter fome da palavra de Deus. Nós temos que ter fome das palavras de Jesus, ter fome de agir como Jesus, ter fome de ser como Jesus, de pensar como Jesus,
de viver como Ele. Essa é a nossa fome. Primeira parte, Mateus 5,6, a palavra nos ensina que nós precisamos ter fome de justiça. Ter fome de justiça é coisa séria, irmãos. Jesus ele disse assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Olha só, eles serão fartos. Quem tem fome de justiça? Aí você fica pensando, quem tem fome de justiça é aquele que fica toda hora, meu Deus, que injustiça! Ai, como eu queria que tivesse feito justiça em relação àquilo. Não. Fome de justiça, irmãos, é como igual o nosso pastor ministrou aqui nessa noite. É quando a gente vê uma injustiça acontecendo e vai lá e faz a justiça a nós. Eu tenho fome de justiça. Mas que injustiça? As pessoas passando fome, esse mundo está perdido, não se vai lá e dá comida para alguém. Eu tenho fome de justiça. Mas quando você vê injustiça acontecendo à sua volta, você vai lá e fala, deixa eu tentar transformar isso de alguma maneira em justiça. O que é justo? O que é justo, afinal? Ter fome de justiça significa ter fome de agir com justiça. Se preocupar com isso, será que eu fui justo com o que eu fiz, com o que eu falei, com o que eu pensei? Será que é justo essa maneira que eu estou agindo? Será que é justo com a minha família? Será que é justo com o meu próximo, com o meu irmão? Será que é justo com Deus? Tem que pensar. Eu tenho fome de justiça. E Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça são os que praticam a justiça. Não são aqueles que falam assim, olha, isso é injusto, mas mesmo assim eu vou fazer. Não. Esse não tem fome e nem sede de justiça. Mas Jesus disse que nós somos bem-aventurados se nós tivermos fome e sede de justiça. Porque quem vai saciar a nossa fome e a nossa sede? Ele. Quando ele fala assim, vem reinar comigo. Sabe toda aquela injustiça que você viu na terra? Sabe tudo aquilo que você tentou remendar com a sua vidinha tão curta que você viveu? Está tudo sendo transformado agora. E você é parte dessa transformação. Você vai reinar comigo, vai viver comigo, vai executar, vai trabalhar comigo. E Jesus chamando a gente para o seu reino de justiça. E nós falamos, Senhor, eu estou farto, eu estou saciado da minha fome e sede de justiça. Glória a Deus. Segundo ponto, Provérbios 25, 21. Ter fome de Deus significa ter fome de justiça. Não pode se esquecer disso. Não é fome de cantar ou estar na igreja, ou até sentir saudade e falar, acho que eu vou para a igreja hoje. Não. Sentir fome de Deus é ter fome de justiça. Porque Deus é justiça. O seu trono, a base do seu trono, a sustentação do trono de Deus é justiça. Então estar relacionado à fome de Deus é fome de justiça. E depois nós temos que ter fome de alimentar. Como assim, pastor? Que história é essa? Fome de eu me alimentar, eu entendo, mas fome de alimentar outra pessoa, nós temos que ter fome de alimentar outras pessoas. Será que alguém tem essa fome? Eu tenho fome de dar comida para quem está com fome? Como é que é esse negócio? Nós temos que fazer isso. Mas irmão, nós nos perdemos, os crentes se perderam, não na sua maioria, mas em uma grande parte, se perdeu achando que a gente tem que estar fechado aqui numa comunidade, e a gente tem que fazer coisas só um pelo outro. Nós temos que abençoar nossos irmãos aqui na casa, ajudar, e os de fora não. Se perdeu, está errado isso. Nós temos que servir primeiro os da casa, é verdade. Mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós temos que amar o mundo, irmãos, de maneira a saciar a fome deles. Mas e se a pessoa não presta? Sacia a fome. Mas se a pessoa não merece? Sacia a fome. Faça isso, faça esse papel. Olha o que está escrito, o que a Bíblia nos ensina. Provérbios 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Versículo 22. Se você perguntar, por que, Senhor? Para que isso? O 22 diz assim, pois fazendo assim, amontoarás brasas sobre a cabeça dele, e o Senhor te
recompensar. Ora, vamos olhar para a palavra de Deus. Eu tenho um inimigo. Ora, se alguém é meu inimigo, é inimigo de Deus. Se alguém é meu inimigo, é um cavalo do diabo, é um perdido aí no mundo. Ué, mas de repente a palavra está dizendo assim, ó, se ele estiver com fome, vai lá e leva comida para ele. Aí eu pergunto, Senhor, por quê? Está dizendo assim, ó, você vai juntar um monte de brasa, de fogo na cabeça dessa pessoa. Que negócio é esse, Deus? Mas depois que eu juntar essa brasa na cabeça do meu inimigo, a Bíblia diz assim, ó, o Senhor vai te recompensar por isso. Olha só o que Jesus está ensinando sobre pagar o mal com o bem. Se o meu inimigo tiver fome, eu pego assim uma marmitinha e falo assim, ó, chega aí meu queridão, vamos comer junto? Metade para mim, metade para você, vamos alimentar aqui. Está com sede também? Está aqui, ó, um refri, uma aguinha, um suquinho. É bem. Mas se ele tiver com uma fome diferente, e se a fome que chegou nele não é fome de pão, nem de arroz, nem de feijão, não é sede de suco e nem de água, mas ele experimentou a fome que Deus enviou sobre a terra, a fome da palavra. Está preparado para pregar para o seu inimigo? Está preparado para dar o maior presente que alguém pode receber? Uma pessoa te ofendeu, te afrontou, te humilhou, enfiou o dedo na sua cara, te ameaçou, e você fala assim, eu vou te dar um presente. É a coisa de mais valor que eu tenho. Não tem nada que se compare com isso. Eu amo, ela está presa no meu coração. É a palavra de Deus. Ela está dentro de mim, eu vivo disso. Se alguém perguntar o que você come, você fala, como isso aqui? A palavra de Deus não está aqui dentro de mim. E aí você vai presentear a pessoa. Você aceita essa Bíblia de presente? E a pessoa vem tirar sarro, você está ficando louco mesmo, né, crente? Hoje você amanheceu mais louco do que se você aceitar. Esse é o maior presente que eu já recebi na minha vida. Eu queria compartilhar com você. Fica. Se você vai ler depois, deixa Deus fazer. Você fica, você aceitaria? Tem coragem de fazer isso? Se alguém se declarou seu inimigo, faça isso. Você pode saber que sobre a cabeça dessa pessoa vai começar a juntar brasas. Mas que brasa é essa, irmãos? Eu só vejo a palavra de Deus mostrando fogo na cabeça de alguém em Atos capítulo 2, lá quando o Espírito Santo ele desce e eles começam a falar em novas línguas e começam a falar sem controle, e de repente um fala numa língua que alguém interpreta como idioma, como o outro, e começa a falar numa língua estranha que ninguém conhece, e quando um olha para o outro fala, nossa, eu estou vendo uma chama na sua cabeça, está pegando fogo. Que negócio é esse? Quando o Espírito Santo dele houve chama na cabeça dele. Eu fico pensando que se eu fizer isso, alimentar o meu inimigo com a palavra de Deus, eu estou dando a oportunidade do Espírito vir repousar sobre ele e fazer a transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você tem vontade de ter poder? Eu queria ter um poder para sair curando todo mundo. Eu queria que o Senhor me desse um poder assim, para ressuscitar um morto. Mas nada se compara com o poder que Deus já entregou nas suas mãos de amontoar brasas na cabeça de alguém. Primeira fome que você tem que ter: fome de justiça, sede de justiça. Depois, a fome de alimentar alguém, alimentar fisicamente, alimentar espiritualmente. Precisa fome para Deus. Senhor, eu quero ter fome de alimentar, eu quero ter fome de dar comida. Me ajuda, Jesus, com isso. E Ele ajuda. Terceiro e último ponto, João capítulo 6, versículo 35. João 6,35. A primeira passagem, fome de justiça. A segunda passagem, fome de alimentar. E a terceira passagem, apenas um complemento. É ter fome de Deus. É de fato ter fome de Deus. Se eu tenho fome de justiça, eu tenho sede de justiça. Se eu tenho fome de alimentar e sede de alimentar, então eu vou ter fome de Deus. Mas para ter fome de Deus, eu preciso entender que negócio é esse de ter fome de Deus. É vontade de estar na igreja toda hora? É vontade de louvar e cantar toda hora, de
de ler a Bíblia, de orar. O que será que é esse negócio de fome de Deus? Vamos entender o que Jesus declarou. Eu sei o que é ter fome de um pãozinho bem quentinho, porque eu fui buscar na padaria. Na hora que eu passei a manteiga, derreteu assim, eu fui só pegando os pedacinhos assim, pingando. Delícia. Eu sei o que é ter fome de pão, vontade de tomar um cafezinho, leite. Mas de repente Jesus começa a declarar uma coisa, olha só. Jesus lhes declarou, olha o que Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aleluia. O que significa ter fome de Deus? Irmãos, a palavra já veio na minha cabeça na hora. Neemias, ele declarou uma palavra dizendo assim, ó, agradecendo a Deus e louvando a Deus, dizendo assim para Deus: do céu, ó Senhor, tu deste pão para esse povo quando eles tiveram fome. Está falando do maná. Choveu pão do céu. O povo de Deus experimentou o que era chuva de pão. Caía pão, eles vinham, pegavam ali um pãozinho no chão. Uau! Pão de mel, que delícia! Eles experimentaram o sustento dos céus. E o salmista chamou esse pão de pão dos anjos. Que humanos comeram o pão dos anjos. Olha que mistério que tem aí. E de repente alguém começou a falar: nossos pais comeram esse pão. Nossos antepassados comeram o pão que desceu do céu. Por isso nós somos muito importantes. Aí Jesus vem declarar: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim, quem crê nas minhas palavras, nunca mais terá sede. E Neemias falou assim: do jeito que você fez, ó Deus, o Senhor deu pão quando eles tiveram fome, e fez brotar da rocha água quando eles tiveram sede. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Deus fez chover pão do céu, fez, mas o povo estava com sede, não estava só com fome. E tinha uma rocha que andava, o povo ia no deserto e anda, quilômetros, quilômetros e quilômetros e quilômetros, e a rocha ia andando junto com eles. Ninguém sabia como a rocha está de novo. Como é que essa rocha veio parar aqui? E da rocha brotava água viva, água de verdade, no meio do deserto, no meio da areia de uma rocha. Que coisa louca, irmãos. E sai água viva. De repente o apóstolo Pedro começa a dizer: olha, aquela rocha que andava com eles no deserto era Cristo. Olha só, aquele que diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele está declarando: eu sou o pão vivo que desceu do céu, você pode chegar e comer. Nós vamos entender o que significa participar da Santa Ceia. O que significa quando eu estou na minha casa comendo pãozinho com manteiga e levantar e dizer: graças te dou, Pai. Se você não vai fazer uma oração longa, mas cada vez que você for comer, fala assim: ó, graças te dou, Pai. E aí você come. Abençoa o pão e come. Faça isso. Nem que seja de pensamento, não tem problema. Já pega assim, abençoa, glória a Deus. Mas abençoa e come o pão. Quando Jesus ele disse que ele é o pão da vida, eu entendi que eu preciso comer dele. Ele falou: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Eu preciso comer de Jesus, beber de Jesus. Participar da Santa Ceia é mais do que isso. Nós fazemos isso porque Ele nos ordenou, e nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Mas comer de Jesus significa ter fome dele. E ter fome dele significa: eu acordo de manhã e falo assim: eu estou com uma fome, eu vou comer da sua carne, eu vou beber do seu sangue. Sacia minha sede, sacia minha fome. Andando assim, vai falando com Jesus e fala assim: eu estou com fome. E ele fala: eu sou o verdadeiro alimento, o pão vivo que desceu do céu, filho, pode comer. Começa a chover pão sobre a minha vida, e é Jesus. Começa a jorrar água sobre a minha vida, uma cachoeira gigante, a água que vem de uma rocha, e a rocha é Cristo. E eu digo: eu estou firme na rocha, a rocha está comigo. Eu vou andando, a rocha está me acompanhando. Eu vou trabalhar, a rocha está ali. Eu volto para casa, a rocha está junto. Como assim? Nesse deserto que eu vivo aqui na terra, para onde eu vou, a rocha me acompanha. E está disponível água para eu beber. Eu quero comer de Jesus, beber de Jesus, para que eu tenha vida.
Irmãos, você precisa pedir para Deus que você tenha fome de Deus, fome de justiça, fome de alimentar, fome da palavra de Deus. E depois que você estiver morrendo de fome, é hora de pedir a Deus: Senhor, alivia minha fome, Senhor, sacia minha fome. E Jesus vem e alivia. A nossa vida aqui na terra, irmãos, é vida de fome. Talvez, como o pastor disse aqui, todo mundo vem para a igreja com a barriguinha bem cheia, ou se não vem, está com uma fome, daqui a pouco vai comer. Mas nós temos irmãos, servos de Deus, servas de Deus, que nessa mesma data, nesse horário aqui, eles vão dormir com fome. Eles vão pedir misericórdia: Senhor, me ajuda, como é que eu vou dormir? Eu só dou no estômago o dia todo, porque eu não tenho o que comer. Mas permanecem fiéis, eu vou ser fiel até a morte. Se eu morrer de fome, eu serei fiel até a morte, porque alimento para mim verdadeiro é a palavra de Deus. E ela se firma na palavra e fala: se eu morrer, eu vou para o glória, eu vou morar com Jesus. Nossa vida é boa demais, irmão, é fácil. Quando a gente reclama da nossa vida, tem gente sendo perseguida agora, em países em que há perseguição. A gente vem para a igreja numa boa, não está assim nada. E se alguém vir aqui perturbar o culto, liga o 90 aqui, rapidinho a polícia vem e vai para fora. Ainda estamos com as autoridades ao nosso favor. Vida boa. A nossa vida é boa demais, vida mansa. Mas tem gente sofrendo. E eles estão com fome, então o Senhor, Ele vai chamar. Eles que estão com fome. Eu vou falar uma coisa para você. Quando Jesus recebe no seu reino aqueles que Ele fala: pode entrar para o céu. Quando Ele abre os portões celestes e fala: entra aqui, entra um monte de morto de fome. Só entra gente com fome. Gente sem fome não passa por um portão. Meu Deus do céu, será que é assim? Vamos ler essa passagem, a última aqui, irmãos, para que nós possamos pedir esse alívio do Senhor para nossa fome, que Ele já tem enviado. Mateus 25:34. Mateus 25:34 vai mostrar que Deus só recebe no céu. Jesus recebe no céu gente com fome. Vai ter gente com fome pensando assim: Senhor, eu passei fome minha vida inteira, eu não tinha o que comer, mas a tua palavra chegou até mim. E vai ter outros que vai dizer assim: Senhor, eu sempre tive o que comer, eu nunca passei fome. Ou passei fome por um período da minha vida, depois nunca mais. Mas Senhor, eu cheguei aqui nesse céu porque eu estou com muita fome, muita sede do Senhor. A minha vida na terra foi passar fome da palavra, e foi maravilhoso. Vai agradecer pela fome. E olha só, nos dois sentidos de fome: a fome espiritual, a fome material. A Bíblia diz, Jesus ele ensinou que haveria um rei, que é Ele mesmo. E nessa história, o rei separa os que estão à esquerda dos que estão à direita. Os que estão à esquerda Ele condena, quando Ele vai falar sobre fome. E os que estão à direita, Ele salva. E Ele também fala sobre fome. Olha só, a fome que você tem que pedir para Deus. Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes, eu precisei de roupas e me vestistes, eu estive doente e me visitastes, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Senhor, quando foi que te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? E o rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, lhes responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, ainda dos mais pequeninos,
Deus começa a mostrar que algumas pessoas foram alimentadas, e que nós somos canais de bênção para alimentar essas pessoas. Essas pessoas foram salvas, os pequeninos foram salvos. Ora, ser pequeninos dele, nós fomos salvos porque alimentamos, e eles foram salvos porque tiveram fome. Nós também fomos salvos porque tivemos fome, porque nós fomos alimentados também. Como é que nós poderíamos alimentar alguém se nós não tivéssemos primeiro nos alimentado nós mesmos? Primeiro você se alimenta, se fortalece, depois você alimenta alguém. Mas olha que coisa linda e maravilhosa. Quando nós temos fome de Deus e temos sede de Deus, a palavra do Senhor para as nossas vidas é: vinde benditos do meu Pai. O livro do Apocalipse fala sobre nós, e fala sobre nós, e fala sobre todos aqueles que nós alimentamos, e diz assim: nunca mais Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima, nunca mais terão fome, nem sede, e nem dor. Olha só que coisa linda. Sua barriga não vai doer mais de fome, nem o seu coração de fome de Deus. Nós vamos entrar no reino com Ele, Ele vai falar assim: pode entrar, vem. Você nunca mais vai ter fome, nem física nem espiritual, acabou. Sabe aquela fome que você passou, que doeu, que talvez te trouxe até revolta, tristeza, angústia? Não, nunca mais. Nunca mais, para toda a eternidade, você vai sofrer fome de mim. Porque agora você está nele, Ele está em você. Você entrou na glória, e a sua vida é dele, a vida dele é sua. Você está no Senhor, se tornou um com Ele. Tudo ficou maravilhoso, a fome acabou. Curva a sua cabeça. Você vai pedir para Deus agora essa fome. Deus, Senhor, a tua palavra, Senhor, prometeu que o Senhor enviaria fome sobre a terra. Não é fome de pão, Senhor, nem sede de água, mas é fome de ouvir as tuas palavras, as palavras que vêm dos céus, que vêm do Senhor. Papai, eu te peço neste momento que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo. Envia sobre nós, Senhor, fome de justiça. Envia sobre nós, Senhor, fome de alimentar outras pessoas com a tua palavra, com o alimento espiritual, com o alimento terreno. Envia sobre nós, Senhor, a fome de Deus. Nós precisamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço que nós possamos sentir fome, Senhor. Fome, Pai, fome dia após dia. Fome, Senhor, em cada segundo.